Bom, eu queria primeiro agradecer esse convite, extremamente agradável conversar sobre esse assunto. É um assunto ainda, apesar de ele estar muito quente, assim, muita gente estudando, a gente sabe pouco dele, a gente sabe das ações dele, dos efeitos dele, mas como que eles estão desencadeando esses efeitos, ainda muita gente está estudando, né? Então, a gente tem muito estudo em animal, e em humanos também, a gente tem algumas informações que eu vou passar para vocês, mas os aprofundamentos desses estudos ainda estão acontecendo em várias universidades, institutos de pesquisa do Brasil e do exterior, né? Então, como a Raif falou, eu sou do Departamento de Fisiologia e Biofísica, e eu trabalho basicamente com hormônios tireoidianos, que, aliás, os desreguladores ou os disruptores, já vou tocar nesse assunto para vocês, mais conhecidos são aqueles que interferem com a função tireoidiana, né? E esses são os que estão mais avançados, como eu vou comentar com vocês. Bom, então, eu vou iniciar falando assim, nós começamos essa aula falando disruptores endócrinos, né? Então, o que é um disruptor, né? Assim, se a gente for olhar na literatura, pensar o que essa palavra significa, ela significa alguma coisa que interrompe, né? Alguma coisa que rompe uma ação, né? Que bloqueia algo, né? E se eu falo essa palavra endócrino, né? Imediatamente vem à nossa mente a questão dos hormônios. Endócrino tem a ver com os hormônios. Bom, o que seriam esses hormônios, né? Nós produzimos vários hormônios, e esses hormônios são substâncias que vão para a circulação. E na circulação, por isso que chama endócrino, endo quer dizer circulação, meio interno. Então, esses hormônios vão para a circulação, e como o sangue passa por todo o nosso organismo, os hormônios, eles entram em contato com todas as nossas células, com todos os nossos sistemas, e eles exercem uma série de funções. Então, essas substâncias, elas são liberadas no sangue, e elas são distribuídas para os tecidos. E lá, ela vai exercer várias coisas. Em alguns tecidos, ela vai regular o metabolismo, em outros, o crescimento, o desenvolvimento. Esses hormônios são importantes também para as nossas respostas aos estresses. O que quer dizer isso aí? Né? Estresse, a gente sempre associa com uma coisa negativa. Eu estou estressada e tal. É verdade, mas estresse é qualquer coisa que tira a gente da situação comum, fisiológica. Então, por exemplo, se eu estou sentada aqui, eu saio correndo, eu vou até a USP agora correndo, né? Eu vou sair de um estado de repouso para um estado de atividade, e isso alguns hormônios vão ser liberados, por quê? Se eu vou aumentar a minha atividade, eu vou precisar de mais energia. Então, vem hormônios como esses que eu comentei agora, que são em respostas ao estresse, o cortisol é um deles. Esses hormônios, eles acabam provocando, por exemplo, um aumento da glicose no sangue, para fornecer essa glicose para os tecidos e principalmente para o nosso sistema nervoso, porque a gente tem que tomar iniciativas, comandos, e, enfim, uma série de processos, né? Então, na verdade, o que a gente tem, né? A gente tem, isso eu estou falando do fenômeno externo, mas pode ser uma coisa interna. Eu fiquei sem comer, minha glicemia começa a cair. Glicemia não pode cair, porque meu sistema nervoso usa glicose principalmente como fonte de energia. Então, quando cai a glicemia, essas informações já são detectadas por glândulas no nosso organismo, e hormônios são liberados para aumentar essa glicose no sangue, né? Então, o que eu quero dizer é que esses hormônios são os grandes reguladores do nosso organismo, eles são fundamentais para o funcionamento aqui dos nossos órgãos, né? Então, se eu estou falando de disruptor endócrino, eu estou falando de uma substância que vai interromper a ação desses hormônios. Consequentemente, todos esses processos que são fundamentais para a nossa vida, eles são prejudicados, porque essa substância aqui, ela acaba interagindo com os tecidos como se fossem os hormônios, né? E ali eles podem provocar efeitos adversos, efeitos indesejados, que eu vou discutir um pouco aqui com vocês, tá? A gente, essa palavra, disruptor endócrino, também a gente pode ver na literatura como desreguladores endócrinos, porque eles desregulam, né, a função hormonal.
interferentes endócrinos, porque eles interferem, né, com as ações hormonais. Então, é isso que a gente vai tentar mostrar hoje, né, essas substâncias, o que elas provocam, né, e por que elas provocam isso. Então, antes eu tenho que falar um pouquinho sobre os hormônios, né? Então, a gente tem várias glândulas e também temos células, que eu não vou entrar em detalhes, que produzem hormônios também, tipo tecido adiposo. Eu, quando era menina, a gente aprendia que o tecido adiposo era um depósito de energia. Ele é mesmo, ele continua sendo, mas hoje a gente sabe que ele também produz hormônios que vão para a circulação, controla a ingestão alimentar, uma série de processos. Mas, de uma forma geral, né, eu tenho aqui, mostrando aqui para vocês, a tireoide, né? Então, a tireoide é essa glândula que a gente tem aqui no pescoço, que está aderida à traqueia, né? Essa glândula, ela é muito importante, e se eu tirar essa glândula e virar e mostrar para vocês a parte posterior dela, nós vamos achar outras glândulas chamadas paratireoides. Então, o que essa tireoide faz? A tireoide, ela produz 2 hormônios, né? A triodotironina e a tiroxina. Então, o nosso papel aqui é falar dos hormônios tireoidianos. Então, a gente precisa de hormônios tireoidianos para o nosso crescimento, né? Então, esse hormônio, ele aumenta a produção do hormônio de crescimento, então ele é fundamental para uma criança crescer, né? Ele é importante para o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, como eu vou colocar daqui a pouco, para o sistema muscular, lá no período embrionário. Então, eu preciso do hormônio da mãe que passe pela placenta até chegar no feto, e no feto esses hormônios vão exercer uma série de efeitos importantes no desenvolvimento do sistema nervoso central, na função muscular, na função cardíaca, né? Não é só no período embrionário, nós também precisamos de hormônio tireoidiano para manter nossa atividade cardíaca dentro da normalidade, para manter nossa função cognitiva, né? O hormônio tireoidiano, ele dá um alerta para a gente, que é fundamental para a gente aprender, ter curiosidade, ter relação com as pessoas. Então, na vida adulta, ele é fundamental também. A gente está falando de crescimento, desenvolvimento, mas ele tem ações metabólicas importantes. Vocês sabem que, às vezes, uma pessoa tem uma doença da tireoide, ela engorda bastante, a outra tem um outro tipo de doença tireoidiana, essa pessoa emagrece muito, né? Enfim, mostrando aqui das ações metabólicas. Essas paratireoides, que estão atrás das tireoides, elas produzem um hormônio, que é o paratormônio, que ele regula o cálcio do sangue. Mas para que serve o cálcio? O cálcio é essencial para a contração muscular. Então, para a gente se manter, né, em pé, a postura, para a gente caminhar, eu preciso de contração de músculo, eu preciso de cálcio. Meu coração precisa de cálcio. Então, eu preciso ter uma glândula paratireoide que funciona adequadamente para eu manter essa função contrátil. E também o osso é o maior reservatório de cálcio, eu preciso do cálcio para manter aquela rigidez óssea. E para a função nervosa também, para transmitir informações, o cálcio é fundamental. Outras glândulas, as suprarrenais, olha o nome, suprarrenais, elas estão acima dos rins. Essas glândulas, elas são muito importantes também. 2 hormônios principais que elas produzem, aldosterona e cortisol. Ambos regulam pressão arterial, volume sanguíneo. Falei para vocês da resposta ao estresse no slide anterior, é o cortisol que faz isso. Tem ações metabólicas importantes, ou seja, eu preciso desses hormônios para regular minha pressão arterial, que ela tem que ser adequada para gerar, né, uma pressão e uma entrada de fluido nos tecidos para que eles utilizem, né, glicose, ácidos graxos, aminoácidos, enfim, uma série de metabólitos para sua sobrevivência, né? Hipófise é uma glândula que está lá na base do nosso cérebro. Essa glândula ela é muito pequenininha, do tamanho de um feijão, mas ela sempre foi conhecida como glândula-mãe. Por que glândula-mãe? Ela produz um monte de hormônios, por exemplo, hormônio de crescimento, que é o GH, prolactina, alguns hormônios que agem nas gônadas, hormônio que age na tireoide, hormônio que age na suprarrenal. Em outras palavras, todas essas glândulas aqui, praticamente todas elas, para funcionarem, precisam de uma hipófise que esteja íntegra. Então, a gente imagina que se eu tiver um interferente, um disruptor endócrino na hipófise, eu posso gerar um monte de alterações em vários tecidos, porque ela regula todos os tecidos, todas as glândulas endócrinas.
então interfere sempre com o crescimento, desenvolvimento e metabolismo. Pâncreas. O pâncreas, ele produz 2 hormônios, a insulina e o glucagon. Vocês sabem, né? A gente já ouviu falar da importância da insulina para a manutenção da glicose sanguínea. Pessoas que não têm insulina ou têm uma resistência, elas têm diabetes, que é um quadro difícil, metabólico, muito complicado, né? Que traz uma série de repercussões se não é tratado adequadamente, como hipertensão, né? Enfim. Esses hormônios, portanto, regulam a glicose sanguínea, substratos energéticos, a síntese de proteínas, né? E aqui, por último, eu estou colocando aqui, nós temos aqui os testículos e aqui os ovários, tá? Então, tanto o testículo quanto o ovário, né, eles são estruturas importantes para a nossa reprodução, então tem um papel reprodutivo, né? Mas eles têm um papel endócrino também. O caso do testículo produz testosterona, que é muito importante, né, para a reprodução, para a perpetuação da espécie. A mesma coisa, os ovários produzem estrógeno e progesterona, que está aqui, que são hormônios importantes. Bom dia. Hã? Bom dia. Eu estou tentando ouvir a palestra e aí não sai som. Como é que eu faço? Isso está acontecendo com todo mundo? Eu botei. Para mim tá normal. Eu mudo. Deixa eu ligar a câmera para tentar ver. Mieco, acho que é um problema com o seu computador. A câmera me mostra a tela. Pode continuar, professor. Olha, e se eu estiver falando muito rápido, vocês me, por favor... Está um pouquinho rápido, prof. Tá. Só um pouquinho. Tá, então eu vou falar bem devagar. Por favor, todos desligam os microfones, por favor. Vocês querem que eu repita tudo ou só posso ir Não, adiante? só isso daí. Tá. Então, por exemplo, nós, né, mulheres, nós temos as nossas gônadas femininas, os ovários, que são importantes para a perpetuação da espécie, e eles produzem hormônios. Esses hormônios não só são importantes para a perpetuação da espécie, mas esses hormônios têm efeitos metabólicos também. A gente sabe, por exemplo, quando entra na menopausa, a gente ganha peso, a gente fica com uma redução na memória, né? Mostrando que esses hormônios, a alteração de humor, mostrando que esses hormônios interferem com outras coisas também, além da reprodução. E a mesma coisa, né? Estou falando aqui dos ovários, a mesma coisa com os testículos, né? Então, os testículos produzem os espermatozoides, mas eles produzem hormônios que são importantes para a função da produção de espermatozoides, mas eles também têm outras ações. Quem nunca ouviu falar que existem alguns atletas que, de forma errônea, obviamente, usam testosterona para ganhar massa muscular, né? Então, o que eu quero dizer é que os hormônios têm ações amplas, né, gerais, muito importantes, né, e, portanto, qualquer interrupção da ação desses hormônios, né, vai levar, né, a um grande problema, né? Então, esses desreguladores endócrinos, eles podem interferir com vários processos ao mesmo tempo, né, causando uma desregulação endócrina no nosso metabolismo, no nosso desenvolvimento. E dependendo do período, da fase de vida em que a gente está sendo exposta a esses desreguladores, isso pode trazer repercussões muito complexas. Por exemplo, se eu estou grávida, eu tenho um feto que está em desenvolvimento, né? Se desreguladores endócrinos chegam, eu posso interferir com o desenvolvimento deles. Então, como que acontece, né? Assim, relembrando aqui, né? Então, eu estou mostrando aqui uma célula, estou mostrando aqui o hormônio, como se fosse parece essas bandeirinhas aqui de festa junina, né? A representação que eles estão colocando nesse desenho, como se fossem os hormônios. Os hormônios, para eles agirem num tecido, eles sempre interagem com uma estrutura que é chamada de receptor. Então, esse hormônio, fisiologicamente, ó, ele vai se ligar aqui, e essa ligação vai gerar uma resposta, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, como a gente pode entender isso? Eu acho que tem um exemplo muito simples, que eu gosto de falar isso para os meus alunos, que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui a tomada, né, e aqui eu tenho um plug. Quando eu ligo o plug na tomada, né, eu gero uma resposta aqui, que no caso, uma corrente elétrica que vai fazer a minha luz acender.
né? Então, a interação do hormônio com o receptor gera um efeito. Esse exemplo está mostrando a luz. Nós temos, por exemplo, alteração da glicemia, crescimento, né? Então, o hormônio tem esse papel. Mas existem também, como eu falei, os disruptores endócrinos, que estão aqui apresentados na cor verde. Vejam que eles têm aqui, né, uma região que também liga nesse receptor. E ele pode ligar nesse receptor, e quando ele liga, ele também vai gerar uma resposta que pode ser uma resposta parecida ou pode bloquear essa resposta, como a gente vai ver, né? Então, se eu deixo de fazer, se eu impeço esse hormônio de ligar aqui, eu vou impedir as ações dele. Então, é isso que o disruptor endócrino faz. Ele impede que o hormônio atue e impede que a gente observe esses efeitos, né? Então, ele bloqueia a ação biológica. Tudo bem até aqui, gente? Tudo ótimo. Tá. Então, aqui eu vou mostrar também de forma geral, né? Mostrando aqui que a gente tem nossas células endócrinas, né? Aquelas que produzem os hormônios. Então, essas células, elas têm a capacidade de sintetizar hormônio, liberar para a circulação. Essas células, então, elas produzem hormônio, elas liberam para a circulação, né? E aí, essas substâncias vão para a circulação, e aí precisa ter um receptor que identifique esse hormônio, então essa célula deve sintetizar um receptor para que esse hormônio ligue, desencadeie um efeito nela, né? Então, tem que sempre ter o receptor e a ligação para ter o efeito. Os disruptores endócrinos, eles interferem com todos esses processos, né? Então, aí a gente vê como eles complicam a nossa vida, eles desregulam totalmente as nossas funções. Claro que quando eu tenho um desregulador agindo numa célula, nossas células são muito organizadas, elas respondem no sentido de combater aquilo, né? E até um certo momento elas conseguem fazer isso, mas esses disruptores permanecerem por muito tempo, elas não dão conta disso e a gente tem, então, um efeito adverso, né? Então, nós precisamos conhecer esses disruptores e nos afastarmos e impedirmos que eles entrem em contato com a gente. Isso é muito difícil, porque eles estão no ar, eles estão na água, eles estão nos plásticos, e às vezes eles estão muito misturados. Eu não tenho um único disruptor, às vezes eu tenho uma mistura deles, né? Então, a gente tem que ter hábitos e projetos como esse que eu estou, que ela falou, que eles estão tentando determinar, quantificar esses hormônios e estabelecer, né, e verificar qual a quantidade mínima que não vai causar nenhum prejuízo para a gente. Então, mais uma vez, mostrando aqui uma célula aqui à esquerda, né? Aqui o hormônio, tá vendo? Esse hormônio é como se tivesse esse desenho que eu estou colocando. Aqui um receptor, né? Então, o hormônio liga, no receptor eu tenho a resposta, como eu mostrei para vocês. Eu tenho alguns desreguladores que estão aqui em cinza, que eles ligam no mesmo receptor e tem um efeito parecido com a do hormônio, né? Isso pode parecer que não teria nenhum problema, mas ele pode ter, como eu vou mostrar no exemplo seguinte, tá? Então, esse desregulador que liga no receptor e que tem um efeito parecido com o do hormônio, agonista, a gente diz assim, como se fosse o próprio hormônio agindo, né? Ele imita, como ele aparece com o hormônio, parece muito com o hormônio, ele liga e ele imita a ação do hormônio. Então, eu estou mostrando aqui, por exemplo, a soja. Soja tem um composto que chama isoflavona, tá? E a gente tem essa percepção de que se eu comer coisa natural, eu vou estar mais segura. Não é bem assim. Por exemplo, a isoflavona, ela liga no receptor do hormônio estrogênio e ela desencadeia ações parecidas com o estrógeno. Isso pode ser bom para algumas situações, como eu vou mostrar no slide que virá a seguir, mas pode não ser, tá? Então, eu só estou mostrando um composto que está na natureza, que a gente usa muito, soja, né? Que interfere, ele pode ter um efeito parecido com o hormônio feminino. E nós temos também outros aqui à direita que bloqueiam a ação hormonal, né? Então, ele pode ligar
e bloquear, não ter nenhum efeito, que a gente chama de antagonista, essa resposta é inibida. Então, é um desregulador que bloqueia a ação do hormônio. Então, um exemplo deles aqui é esse bisfenol A. Eu vou, assim, tem vários nomes, eles são chatinhos, esses nomes difíceis, então não há necessidade de decorar, mas saber, por exemplo, onde eles estão presentes. Eles estão presentes nos plásticos, tá? Garrafa plástica, Tupperware. Quando a gente pega o Tupperware, põe comida e põe no micro-ondas para esquentar, o calor faz esse bisfenol que está ali no plástico ir para a comida. E a gente está comendo, a gente está ingerindo a comida com bisfenol. Quando a gente pega a mamadeira do bebê e põe no micro-ondas para esquentar, nós estamos colocando bisfenol dentro desse leite. E a criança está ingerindo esse bisfenol, né? Então, o conhecimento dos efeitos desastrosos que ele causa levaram a uma série de modificação. Muita gente hoje não usa. Usa o Tupperware, assim, para alguma coisinha na geladeira, mas não coloca no congelador, porque no congelador também, tanto temperatura muito baixa quanto alta, faz esse bisfenol sair do plástico e ir para a comida, por exemplo. E ele bloqueia nossas ações dos estrógenos, né, dos hormônios femininos, tá? Então, só um exemplo do que eu falei ali sobre a isoflavona. Mulheres que estão na menopausa, por exemplo, né? O que acontece nesse período? A gente tem uma redução drástica, falta até dos hormônios sexuais, os estrogênios ou os estrógenos e a progesterona. E quando a gente tem a falta desses hormônios, a gente tem uma série de efeitos adversos da falta deles. Esses hormônios são importantes para a cognição, então a gente fica um pouco mais esquecida. É importante para a massa óssea, então na falta deles é mais fácil a gente ter osteoporose, né? Então a gente tem que fazer, né, outras coisas, exercício, por exemplo, que aumenta a massa óssea, né, para evitar, enfim. Mas isso é uma parte natural da vida da gente, a gente entrar na menopausa. E o que acontece? Muita gente faz reposição hormonal, mas tem muita gente que não pode fazer reposição hormonal, né? Que não é indicado a reposição hormonal. Por exemplo, se uma mulher teve câncer de mama, ou na família, ela pode não ter tido, mas na família tem um histórico de câncer de mama, de câncer de endométrio, em geral, né, o ginecologista, ele não vai dar uma reposição hormonal, não vai colocar hormônio para ela. Por quê? Porque esses hormônios, eles atuam na mama e eles vão fazer essa mama, por exemplo, né, as células se multiplicarem. Então, voltando aqui, na falta do hormônio, como eu disse, a gente tem repercussões no metabolismo de ganhar peso, né, como eu falei, dificuldades de pensar em algo, né, enfim, dificuldades cognitivas, perda de massa óssea. E tem uma coisa que acontece em muita gente, uma alteração muito grande do humor. Às vezes a gente tem essa alteração do humor, que é uma coisa parecida quando a gente, antes de menstruar, aquela tensão pré-menstrual. Nessa fase caem os hormônios e a gente fica mal-humorada, irritada, o que mostra que esses hormônios agem no nosso sistema nervoso. Então, o que acontece? Muita gente que tem alterações de humor e alterações muito drásticas do humor, às vezes elas são, né, algumas pessoas, alguns médicos receitam essa soja, essa isoflavona, né? De fato, ela melhora, porque ela tem ação parecida com do estrógeno e progesterona. Então, ela melhora esse humor. Mas tem que tomar cuidado, porque se essa pessoa aqui, né, ela, como eu disse a vocês, ela tem uma família, uma história familiar ou própria de um tumor de mama, né, de um tumor de endométrio, e que esses tumores são sensíveis ao estrógeno, eu estou dando gás para esse tumor de novo, né, para ele se proliferar, eu estou alimentando esse tumor. Então, nós temos que tomar cuidado, e claro, eu estou falando de um jeito, mas não é para assustar ninguém, porque nós não vamos comer 5 quilos de soja por dia, uma coisinha, isso aí acontece, né, a gente tem esse tipo de alimento, isso faz parte da nossa alimentação, né, eu só estou dizendo que eles têm efeitos, no caso aqui, efeitos que mimetizam, parecidos com os estrógenos, podem ser bom para o humor, melhorar o humor, mas né, se a gente tem esses casos, como eu comentei, isso não se deve, a gente não deve ingerir, né, essas isoflavonas, né. Então, aqui eu estou mostrando uma série de efeitos que esses desreguladores causam. Então, por exemplo, câncer de mama. Então, eu mostrei, por exemplo, falei agora
da isoflavona, né, da soja, que a isoflavona está na soja. A gente tem também nos plásticos o bisfenol, que também age nesses receptores. Então, eles podem provocar câncer de mama, podem provocar transtornos tireoidianos, tanto no homem quanto na mulher. Existe um aumento muito grande de diabetes, principalmente do tipo 2, né? Que é quando a pessoa tem o hormônio, a insulina, mas ela não responde à insulina. Então, essa resposta inadequada à insulina pode ser o quê? Que um desregulador endócrino, um disruptor, ele interfira com a ação da insulina e não deixa a insulina atuar, né? Obesidade. Então, a ingestão alimentar também é controlada por hormônios. A insulina é um deles, que quando ela aumenta, ela reduz o apetite, né? Se eu tenho um desregulador que está interferindo com a ação da insulina, eu continuo comendo, mesmo que eu acabei de almoçar, né? Então, a obesidade é um dos efeitos desses desreguladores ou disruptores endócrinos. Muitos casos de infertilidade, redução de número de espermatozoides, câncer de próstata, problemas no desenvolvimento, né? Redução do número de espermatozoides, como eu estou mostrando, né? E a criança, se essa pessoa está grávida, se essa mulher está grávida e ela está sendo submetida a esses desreguladores endócrinos. Esses desreguladores endócrinos, pela placenta, chegam na criança. E essa criança, o que pode acontecer com ela? Ela, em geral, elas têm um baixo peso ao nascer. Um baixo peso ao nascer já sugere que na vida adulta ela pode ter hipertensão, ela pode ter síndrome metabólica, né? Então, isso já é um sinal de que essa pessoa tem que ter uma vida saudável, exercício, né, quando adulto. Mas, por exemplo, eu posso ter um desregulador endócrino que mexe com o hormônio tireoidiano, que é importante para o funcionamento do sistema nervoso dessa criança. E aí, essa criança, ela pode nascer com alguns problemas, né? Então, a gente vê hoje em dia, né, aquele transtorno, né, de hiperatividade que a gente tem, né, e ela pode ter isso. Então, hoje a gente vê muitos casos de crianças, de pessoas com TDAH, né? A gente pode ter um menor número de neurônios, ter um menor QI, ou um menor número de sinapses, né? Muitos casos de asma, isso está aumentando muito na população, o que mostra que pode ser algo mesmo de desreguladores. Obesidade e puberdade precoce. Isso é uma coisa alarmante. Hoje em dia, as meninas de 10 anos, elas já estão menstruando, né? Então, existem estudos muito grandes em várias universidades, vários centros de pesquisa relacionando essa presença dos desreguladores com a puberdade precoce, né? Então, mostrando aqui, no geral, o que eles provocam, né? E aqui a gente tem um desenho mostrando aqui um homem e uma mulher, e vocês depois, vocês vão ver aqui tem peixe, aqui tem roupa, aqui tem latinha, uma latinha aqui que pode ser uma latinha de atum, de sardinha, verduras, isso, Coca-Cola, a gente tem aqui sopa, né, aquelas latinhas com sopa. Por que a gente está colocando, por que tem esse desenho aqui? Mostrando que esses hábitos diários que a gente tem, eles têm desreguladores, eles têm disruptores, eles estão presentes no nosso organismo. E quais são eles, né? Então, por exemplo, pesticidas, fertilizantes. Então, a gente vai lá e compra um alface na feira, compra alguma coisa. Quem plantou essa alface, ou quem plantou essa verdura, ou qualquer coisa que seja, fruta, etc., em geral, né, esse pessoal da agricultura, eles põem pesticida para não ter praga, né, para render, né, e eles põem fertilizantes, né, que são DDT, aqui estou colocando alguns nomes, mas como eu disse, né, vocês podem decorar isso, mas talvez não haja essa necessidade. Então, todas as plantas, todos os alimentos que a gente está ingerindo que veio do solo, certamente eles foram tratados com pesticidas, com fertilizantes, e a gente está comendo. Aí você fala, eu vou comer coisa orgânica, beleza? Beleza, isso melhora, como eu vou falar. Mas, por exemplo, quando chove, todos esses pesticidas vão para a água. E nessa água tem peixe, esse peixe come, né? Eles ingerem, eles vão estar presentes, né? Esses pesticidas vão estar presentes, por exemplo, no peixe. E a gente vai lá e compra o peixe, olha que bacana, saudável, e a gente está ingerindo esses pesticidas também, né?
Outra coisa interessante são os produtos para cuidados pessoais. Então, a gente usa base, né, põe um blush, um batonzinho, tudo isso tem essas duas substâncias aqui, o triclosan e parabenos, que, na verdade, eles são antibacterianos, então, para o produto durar mais, né? E eles são desreguladores endócrinos, né? Então, uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Nesse projeto que eu tô, a L'Oréal de Paris também tá, porque ela está muito preocupada com essas questões, ela vive dos cosméticos, né? Então, trabalhando lá para estudar o que pode ser colocado em substituição a essas substâncias, por exemplo, né? Metais pesados, né? A gente pega latinha, pega a água do rio, tem muito mercúrio, né? De pessoas que estão, enfim, fazendo mineração. Tudo isso a gente até já ouviu falar, né? Dos efeitos adversos dos metais pesados. Retardantes de chama, o que é isso? Né? Então, por exemplo, extintor de incêndio, os bancos dos nossos carros, eles têm esses PPBs aqui, PDEs, porque para evitar que eles peguem fogo, né? Então, tipo, se acontece um acidente, né, isso protege um pouco a gente. Só que eles também são desreguladores endócrinos, né? Drogas, né? A gente tem aqui o etilestradiol, que é que é usado, muito usado, né? E essa também interfere com a ação do estrógeno. Plantas, eu já falei da isoflavona, os plásticos que tem os fitalatos, esse bisfenol, eles também interferem, como eu vou falar. Enfim, a gente tem uma série, a gente está rodeada de substâncias que são os disruptores endócrinos, né? Aqui é a sigla dele em inglês, tá? Então, esses disruptores endócrinos causam realmente problemas seríssimos, né? Então, ele é um problema global, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana, né? Então, a presença desses desreguladores endócrinos, como eu já mostrei no slide anterior, eles estão presentes nos pesticidas, nos fungicidas, aqueles que, né, matam fungos, produtos químicos industriais, né? Que a gente usa, plastificantes, a gente usa plástico o dia inteiro, metais, agentes farmacêuticos, fitoestrógeno, estrógeno que vem da planta, né? Como eu falei para vocês, e produtos de limpeza. Então, a gente está lá usando lá um produto de limpeza cheio de disruptores que você está lá diariamente convivendo com aquilo. E como é que a gente se expõe, né, a esses agentes? Pela ingestão. Então, eu estou tomando aqui uma água de uma garrafinha, e aí você fala, mas essa garrafinha aqui eu comprei no supermercado, né, não estava congelado, né? Mas essa garrafinha veio dentro de um caminhão que talvez tenha tomado muito sol no caminho que ele veio, né? Então, tem todas essas questões que as pessoas têm que, quem transporta, essas coisas precisa ser instruída para evitar essas contaminações. Inalação, a gente está aqui, no ambiente tem uma série de desreguladores endócrinos, né? Absorção dérmica, a gente põe um monte de creminho que tem disruptores endócrinos, né? E a maioria deles, eles se acumulam no tecido adiposo. Então, por exemplo, hoje eu, sei lá, fui exposta hoje eu comi soja, bastante soja, mas só foi hoje, eu não vou fazer mais. Só que ela fica armazenada no tecido adiposo e ela demora para ser degradada, em geral, né? Então, em geral, esses desreguladores, eles demoram muito para ser degradados. Então, eles têm uma ação que você come hoje, ele pode acontecer dali a dias. A gente não consegue avaliar esse impacto, como eu estou mostrando aqui, né? Porque esses efeitos adversos, eles vão se desenvolvendo na hora, mas também eles podem se manifestar tardiamente, porque eles estavam armazenados em algum lugar e foram sendo liberados aos poucos, né? E os fetos e os neonatos, né? Os fetos e os recém-nascidos são os mais vulneráveis. Por quê? Porque todos os tecidos deles estão em desenvolvimento, eles estão em formação. Então, obviamente, se chega nesses fetos e nos recém-nascidos essas substâncias, eu posso causar problemas seríssimos. Então, eu vou mostrar aqui, né, eu vou falar um pouco do hormônio tireoidiano, que, na verdade, é minha linha de pesquisa, mas os desreguladores que a gente sabe, né, mais conhecidos, assim, e as ações, eles estão sempre envolvendo o hormônio tireoidiano, né?
Então, a gente sabe que o hormônio tireoidiano, ele tem um papel muito importante para o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, por exemplo, o feto está lá, ele vai fazer com que as células do sistema nervoso se multipliquem, aumente o número de neurônios, que são as células fundamentais, né, as células que vão dar origem à transmissão de informações, conhecimento. Os hormônios tireoidianos, eles também provocam o desenvolvimento desses dendritos, que são essas saliências aqui os axônios, que vão se ligar a outras células, então, eles vão formar redes de informação. Então, o hormônio tireoidiano é importante para isso, para a formação dessas sinapses, que são essas regiões de contato entre um neurônio e outro, para a vascularização do sistema nervoso, para a mielinização dos neurônios. Os neurônios têm mielina, alguns deles, né? Isso é importante para a velocidade de condução. E tudo isso acontece no período embrionário. Então, veja, inicialmente é a mãe, é o hormônio tireoidiano da mãe que passa pela placenta e vai para o feto. Então, o primeiro trimestre de gravidez, o sistema nervoso do feto, né, ele se desenvolve a partir do hormônio que vem da mãe. Então, a mãe tem que ter uma função tireoidiana adequada, né, para que ela consiga produzir hormônios em quantidades adequadas para que o feto receba esses hormônios. Do segundo trimestre em diante, o próprio feto produz os seus hormônios, mas ele ainda vem um pouco de hormônio da mãe. Bom, então eu estou mostrando aqui a importância dos hormônios tireoidianos para o desenvolvimento do sistema nervoso. Eu estou falando do sistema nervoso, mas é importante para o sistema muscular, para o sistema ósseo, para todos os sistemas. Então, aí também no período, a criança nasce, aí você fala, beleza, a criança nasceu, agora não está correndo mais risco. Não, no período neonatal, né, quando ela é recém-nascida, nos primeiros meses, ainda tem formação de sinapses. Ainda está em organização, o sistema nervoso não está completo, né? E, agora não tem mais perigo, agora já estou adulta. Não, o hormônio tireoidiano, ele é importante porque ele dá atenção para a gente. Isso faz a gente ter, né, essa atenção faz a gente aprender, né, faz a gente conhecer as coisas. Então, são importantes para os nossos processos cognitivos. Bom, e aí? E aí que tem alguns disruptores endócrinos que agem bloqueando a ação do hormônio tireoidiano. O bisfenol A é um, do plástico, que a mãe pode ter uma ingestão grande. O próprio recém-nascido, né, mamando numa mamadeira que tem bisfenol A, ele está ingerindo bisfenol A. Perclorato também é muito usado na agricultura, nesses propulsores assim, de foguete, de avião, tem muito perclorato. Esses dois interferem grandemente com os hormônios tireoidianos. Portanto, se a gente está sob exposição a esses dois, por exemplo, né, essas ações do sistema nervoso, elas não se evidenciam. Ou, quer dizer, isso depende da quantidade, né? A gente pode ter pequenos danos, grandes danos, né? Então, que repercussões que eu posso ter? Se eu estou impedindo o hormônio tireoidiano de capacitar o meu sistema nervoso, de formar sinapses, redes, eu posso ter o quê? Posso ter um bebê que nasça com um número menor de neurônios, isso vai afetar a capacidade intelectual dele, né? Pode ter um retardamento mental acentuado. Eu posso ter, não uma alteração tão grave assim, mas essa criança, ela parece normal, mas quando ela chega, quando ela está numa idade infantil adulta, ela pode aparecer com TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que está muito alta o aparecimento de TDAH hoje em dia, né? Isso pode ser uma questão que aconteceu no período fetal da gente, uma exposição a esses desreguladores. A gente vê também muitos casos hoje em dia de depressão, ansiedade em jovens, né? Que também estão sendo correlacionados com desreguladores endócrinos, né? Então, isso para mostrar a importância deles, né? E olha onde eles estão, em coisas do dia a dia. Olha que o bebê está aqui no plástico da chupeta, na mamadeira, no dente frício, a pasta de dente, né? O tubo, ele é todo selado com substância, com fitalato, com um monte de coisa que é um desregulador endócrino importante. Maquiagem, né? Tudo isso, né? É importante. Batom. Aqui, ó, a gente está mostrando, né? Lata de ervilha, de milho, e molho de tomate, tudo isso é revestido, né? Com fitalato, com BPA,
portanto, a gente está ingerindo coisas que estão contaminadas mesmo. Ah, vamos tomar um cafezinho, põe naquele copinho de plástico? Olha, tá vendo? A gente está facilitando, fazendo com que o bisfenol que está no plástico venha aqui, né? Ah, esses aerosóis, tem muito perclorato aqui também, então eu estou usando um desodorante, eu estou me contaminando, né? Tintura, corante, tudo isso interfere bastante. Ah, vou dar um plastiquinho para a criança, ela está mordendo, brincando, ele é molinho para ele brincar, também tem. E aqui, olha, a gente está vendo aqui uma pessoa num hospital, com sonda, com um monte de coisa, que tem muito fitalato, porque ele dá flexibilidade ao plástico, né? Aí você fala, poxa, então todo mundo que vai para o hospital está sofrendo risco. Não, você está lá, você está exposta àquele período, você não está exposta há muito tempo, né? O problema é o resíduo disso que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? E ali você está ali, né? Uma pessoa usando fertilizante, né? Ou então usando algum inseticida, alguma coisa aqui, que a gente acaba comendo tudo isso, né? O Teflon que tem nas nossas frigideiras, que ajudam muito a nossa vida, esse Teflon também, ele tem bisfenol, por exemplo. E aqui a gente está mostrando, né, alguns recipientes de plástico, mostrando que eles não devem ser colocados nem no freezer e nem na geladeira. Desculpe, e nem no micro-ondas, tá? Numa coisa para congelar e nem para aquecer. Então, um hábito que eu acho que é muito fácil da gente sair daqui é aprender, comprar vidro, pirex, botar as coisas para congelar lá e descongelar. Jogar fora isso. Se a gente pode lavar um alface, alguma coisa, deixar ali na geladeira, né? Mas congelar e descongelar no micro-ondas, pelo menos vamos sair com essa lição aqui, vamos evitar de fazer isso, né, a partir de hoje, né? E assim, né, mais um exemplo, a gente fica o dia inteiro no computador hoje em dia, aqui tem uma série de substâncias também que são desreguladores endócrinos, então, ó, na fruta, tem borracha, então eu estou colocando aqui simplesmente para mostrar que a gente convive diariamente com esses desreguladores endócrinos, né? Então, voltando a falar daquele BPA, que estão nos plásticos, que estão no revestimento das latas, que eu mostrei um exemplo da criança no desenvolvimento do sistema nervoso. Eles, além deles serem parecidos com o hormônio tiroidiano, como eu mostrei para vocês, eles também agem em receptor de estrógeno. Então, está sendo visto, por exemplo, casos de infertilidade, tanto em homens e mulheres, por conta do BPA, dosando o BPA dá para dosar altas quantidades de BPA em pessoas, em homens e mulheres que estão, né, relatando problemas de infertilidade. Ah, bom, então agora eu vou fazer uma fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, você pega óvulos e essas pessoas que têm muito BPA têm poucos óvulos, né? Síndrome do ovário policístico também parece que é uma questão que pode ser induzida pelo BPA, câncer de mama. Então, eu estou colocando, né, essas repercussões, né? Como eu disse também, a gente pode ter filhos com baixo peso ao nascer, o que traz uma série de problemas no futuro, né? E esse BPA pode promover alteração no desejo sexual, alteração em função erétil. Então, aí você fala, poxa, só por causa do BPA, mas isso vai acontecer, por exemplo, com aqueles trabalhadores que ficam o dia inteiro produzindo resina, epóxi, essas coisas, que estão em contato diário, muito tempo com isso, né? Então, é isso que eu estou falando da questão da dosagem. A gente não pode agora falar, nossa, hoje eu tomei uma aguinha, não sei o quê, não. Claro, vai ter ali, mas não vai causar um efeito deletério. Isso tem que ter uma quantidade bastante grande, né? Também tem sido relatado doenças metabólicas, diabetes tipo 2, obesidade, né, por conta dos plásticos, né, do BPA, dos fitalatos, né, e os hormônios tiroidianos, ele causa hipotiroidismo, né, e isso vai trazer problemas metabólicos, problemas cognitivos para a gente. Se a gente estiver grávida, vai ter filhos com baixo peso ao nascer e pode ter alterações cognitivas no adulto. O que quer dizer isso? Que o que a gente tem, a gente pode passar para o nosso feto, né? E o nosso filho, quando nasce, ele pode ter todas essas alterações, porque isso fica impresso no genoma dele, é uma coisa que a gente chama de epigenética. Isso pode passar para os filhos dele. Então, a gente começa a criar uma geração de pessoas que têm problemas graves de saúde, né? Ou seja,
a nossa espécie precisa ser melhor cuidada, senão a gente vai extinguir com a nossa espécie. E é essa questão que é tanto batalhada para a gente evitar agrotóxico e tudo, que às vezes as pessoas não olham só na questão econômica, né? Os fitalatos que eu falei, que tem, por exemplo, né, nas seringas, tem nas sondas e tudo, né? Ela também tem pouco estudo em humano, tem mais em estudos em animais, mostrando que eles podem causar câncer, má formação fetal, distúrbios testiculares, hepáticos, né? Ou seja, ele afeta o aparelho reprodutor, parece que ele afeta mais o aparelho reprodutor masculino do que o feminino, né? Mas, e você pega, por exemplo, ratas grávidas com excesso de fitalato, os recém-nascidos, eles nascem com má formação dos testículos, eles nascem com um testículo normalzinho, né? Então, os estudos em animais mostram claramente esses efeitos. E agora esses estudos estão se aprofundando para saber onde que esse disruptor fez. Ele ligou no receptor, ele interrompeu uma via, né? Então, tudo isso está sendo estudado. Com relação aos seres humanos, tem poucos estudos, mas alguns também estão referindo, né, efeitos adversos no sistema reprodutivo. Efeitos metabólicos também sempre, a diabetes mellitus do tipo 2, resistência à insulina e um aumento da glicemia na gravidez, né? Então, são estudos que ainda são poucos, então a gente ainda não pode ficar alarmada com isso. Então, eu estou falando porque a gente precisa mostrar, mas não é para alarmar ninguém, é para a gente saber e evitar, né, se aproximar com isso. Então, por exemplo, que eles viram também agora um grande aumento de BPA, de fitalato, depois da pandemia. Porque o que aconteceu na pandemia? A gente usou, né, os médicos, aventais impermeáveis de plástico, que trata, que a pessoa tira, joga fora, container sanitário, com um monte de coisa contaminada, propé, né, usa os propés, né, no pé, né, aquela capinha que a gente põe no pé, também joga fora e ela pode estar contaminada, aventais, máscaras, todos que a gente usa ali, né, luvas de látex, protetor facial, aqueles shield, né, lâminas, tudo descartadas, né, e todas contaminadas, né, máscara cirúrgica, seringa, então tudo isso virou resíduo, né, então houve um grande aumento de resíduos plásticos gerados na pandemia da Covid-19. Então, isso é uma questão que tem muita gente trabalhando nisso aqui. Então, esse slide está meio feinho, mas é só para mostrar uma coisa para vocês, os fitalatos, né? Então, como que a gente está em contato com ele? Eles são produzidos e tal, né? Então, tem os trabalhadores que estão fazendo as sondas, as seringas, então eles estão em contato direto com eles, né? Aí eles põem no mercado, a gente usa, vem os copinhos que a gente usa, canudo, né? Enfim, uma série de coisas plásticas que tem esses produtos. Aí a gente pega, joga no lixo, né? Coloca no lixo esse material, e aí esse lixo é captado. Alguns são reciclados, né? E outros, o que acontece? Eles vão para um lixo comum, né? E nesse lixo comum eles são incinerados, etc. E aí eles estão no solo, eles vão para o ar. E a gente fica com contato na pele, ingestão, inalação, e esses fitalatos ficam aqui, né? Então não é falar, eu nunca usei uma sonda, nunca vou ter isso. Sim, pode ter, porque a gente pode estar inspirando, a gente pode estar tendo contato com essas substâncias, né? Aqui é só para mostrar que o Brasil é o líder mundial no consumo de agrotóxicos, né? Então, aqui mostrando tudo que é usado, não vou ficar muito tempo aqui, né? Na agricultura, para ter uma boa produtividade, mas eles são extremamente deletérios, ruins para a saúde. Se você tem... esse estudo não é um estudo tão novo, né? Deve ter alguns mais recentes, aqui mostrando alguns... Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Desculpe, eu não sei o que acontece, que meu telefone, às vezes, ele começa a falar sozinho. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma série, né, de alimentos. Então, por exemplo, o pimentão é o que tem mais agrotóxico, né? É o que tem mais agrotóxico. Né? Depois vem o morango, o pepino, e assim, o que tem menos é a batata. A batata, aparentemente, tem 0 de agrotóxico, né? Então, a gente tem que... ou seja, produtos que fazem parte, né, da nossa vida, arroz, feijão, fruta, verdura, né?
Então, a questão de usar orgânico é essencial, é muito importante, né? O que acontece é que eles são alimentos caros, então eles não estão, assim, para a população, né, disponíveis, eles são caros, né? Mas para o meio ambiente, para a saúde, eles são excelentes, né? Mostrar que é proibido na Europa, um monte de agrotóxico é proibido na Europa, foi comprado no governo anterior, né, para a agricultura. Então, a gente está usando um monte de agrotóxico que é proibido e banido em um monte de lugar do mundo, de novo, né, botando a economia na frente da nossa saúde, né? A gente não tem uma legislação adequada, a gente usa a legislação dos Estados Unidos, da União Europeia, mas a gente tem problemas específicos no Brasil que precisaríamos ter essa legislação. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido, né? Eu acho que está demorando, acho que estou demorando muito, né? Eu vou acelerar um pouco, né, Raif? Alô, Raif? Pode ser, Maria Tereza. Eu só vou aqui acelerar, por exemplo, dioxinas. O que é isso, né? Quando você está incinerando plástico, isso acontece todo dia em algum lugar, né? Você libera essa fumaça aqui que vai para o ar e você inspira isso, né? Essa fumaça, ela vai no pasto, os gados comem, a gente depois come esse gado, né? Então, essa fumaça, e tem as queimadas, né? Então, por isso também que a gente tem que ter um cuidado especial, evitar as queimadas, porque eles liberam essas dioxinas que são respiradas pela gente. E o que a gente... que tem vários estudos mostrando que ela causa também problemas na reprodução, problemas na imunidade, então aumenta assim as alergias, as reações alérgicas que a gente tem, né? Muita gente hoje tem alergia a qualquer coisa, o que não era muito visto antigamente, né? Ele afeta, né, nossos hormônios e também provocam câncer. Então, eles estão nos canos de PVC, quando eles usam essa substância dioxina para branquear o papel, nas herbicidas, na fumaça do cigarro tem muita, né? Incêndios florestais. E esses PCBs também são, esses bifenilos pluricóricos, estão em vários containers em equipamento hidráulico. E aí você fala, mas a gente está longe disso, só que isso joga esse PCB na água, o peixe, a gente come o peixe, eles estão proibidos no Brasil, mas ainda tem alguns desses equipamentos em funcionamento, né? E ele causa problemas neurológicos, câncer, né? Alterações na reprodução, no sistema imune, problemas hepáticos, problemas cardiovasculares, né? Enfim, aqui um resumo, né, mostrando todos eles afetando várias estruturas, mas aqui destacando, né, o sistema reprodutor, que ele parece ser um alvo de vários desses disruptores endócrinos, né? Então, só para mostrar uma coisa interessante também, tem uma tinta que é colocada nos cascos dos navios para proteger, para não grudar o molusco, que é esse TBT, tributil estanho. E aí, o que eles viram? Que isso tem muito no Brasil também, tem um grupo no Espírito Santo que trabalha com isso. Eles pegaram, por exemplo, eles viram que isso aqui é uma concha feminina, isso aqui é um ovário, né? E o que eles viram? Que esse TBT aqui faz com que apareça aqui, né, um órgão sexual masculino na concha feminina, né? Então, veja, eles chamam isso de impossex, né? Uma imposição do sexo. E isso faz o quê? Altera a reprodução desses organismos, vai extinguindo essas espécies, né? Então, ele afeta a reprodução e a vida marinha. Então, só para mostrar, assim, a que grau chega, né? Esses desreguladores, né? E aqui, mostrando, é um slide em inglês, mas mostrando que o que a gente almeja, o que todo mundo que trabalha com desreguladores almeja, é que a gente tem um mundo livre desses disruptores aqui, né? Então, nós temos que cuidar da nossa saúde ambiental, né? Ter práticas sustentáveis, fazer um balanço ecológico, né? Fazer do ambiente, cuidar dele, porque a gente tem contato com ele o tempo inteiro. É importante para a saúde humana, né, para a gente ter fertilidade,
né, manter nossa fertilidade, ter menos câncer, ter menos doenças, né, de hiperatividade, como está aumentando muito. Então, tudo isso vai fazer a gente melhorar num mundo livre desses desreguladores endócrinos, né? E também a economia tem que pensar nesses aspectos, né? De melhorar os testes, né? Ter regulação mais rígida, proibir mesmo, ter uma fiscalização, né? E fazer com que também esses produtos, por exemplo, livre de agrotóxicos, tenham um custo mais barato, né, para a gente poder ter acesso, para todo mundo poder ter acesso. Então, aqui só para mostrar, né, em amarelinho aqui, em laranja, tem aqui de 2000 a 2050, que é a expectativa, né, da população global. E olha a expectativa da produção dessas substâncias químicas, como ela vai aumentando muito, né? E aumentou muito o número de substâncias que hoje são consideradas, né, substâncias que provocam desregulação endócrina. Eu acho que era isso que eu queria falar, não sei se foi muito rápido. Esse aqui é o meu laboratório lá no ICB, meu grupo de alunos, o grupo que trabalha lá comigo, né? E quem tiver interesse, quiser conhecer o nosso laboratório, né? Eu estou à disposição, estarei lá mostrando para vocês o que a gente faz, né? Espero que eu tenha dado algum recado, esse que a gente fala muito, né? Mas que tenha ficado algumas informações importantes para a gente levar para casa, aquela questão do plástico, né? Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Cigarro, vamos parar de fumar, vamos ficar longe de quem fuma. Quem está fumando é amigo da gente explica para ele que isso faz mal, né? Então, eu acho que a gente tem um papel muito importante de ficar disseminando essas coisas, né? Para que todo mundo tenha esse acesso.